Bom dia, igreja, povo mais do que vencedor. Uma das coisas, uma das frases que foi cantada é: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém, sabe? Isso é maravilhoso, porque tem pessoas que estão, procurando por outros deuses, procurando outras soluções, mas ninguém é igual ao nosso Deus. Se você tem procurado em outros lugares, em outros deuses, creia que você está perdendo o seu tempo. Porque ninguém é igual ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que dá ordem ao vento, Deus que dá ordem ao mar, e tudo lhe obedece. Um dia desse, conversando com uma irmã a respeito de todas as coisas que estão acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo, eu falei assim: tudo obedece à voz do Senhor. O sol está lá, as estrelas estão lá, o vento ele vem quando Deus dá ordem. Só o ser humano é que tem dificuldade de ouvir e obedecer. Nós que fomos criados à semelhança do nosso Deus, que temos ouvido para ouvir, olhos para ver, temos dificuldade. Quando Deus diz, segue esse caminho, sentimos dificuldade. Pare onde você está, sentimos dificuldade. Que nós, nessa manhã, possamos ser despertados a entender que não há Deus maior, que não há Deus melhor, que não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Me chamo Isabel, pertenço à Primeira Igreja Batista em Bento Ribeiro. Pastor José Antônio, sua esposa Márcia, mandaram um abraço para vocês. Para mim é um grande prazer estar aqui, no aniversário do projeto Desperta Débora. Sou coordenadora ali na igreja há 8 anos. E esse projeto ele é uma bênção, porque esse projeto ele se levantou para abençoar os jovens da nossa nação, para abençoar os nossos filhos. E muitas mães têm se beneficiado com este projeto, porque é nele que nós encontramos, assim, pessoas para nos juntarmos. Mães que se juntam conosco com um propósito: orar pelos jovens, orar por nossos filhos. Enquanto as irmãs estavam cantando aqui, sobrevivi adorando, sobrevivi confiando. Minhas irmãs, parece que passam um filme de coisas que aconteceu na nossa vida, nas dificuldades que passamos, e hoje estamos de pé, sobrevivemos. Sobrevivemos por quê? Não desistimos. Porque passamos pelo vale adorando e confiando. Você que está ao alcance da minha voz, que diz que está sendo transmitido pelo Face, você que está passando por uma luta, está pensando em desistir, eu te digo, não desista, continue adorando, continue confiando que você vai sobreviver a tudo isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E como eu falava do projeto Desperta Débora, que é um projeto que leva mães a se despertarem, a orarem, a clamarem por seus filhos, pelos jovens dessa nação. Eu costumo sempre falar sobre esse projeto. Esse projeto nasceu no coração de Deus. Pastor Jeremias e o pastor Marcelo, pastores usados por Deus, que estavam na Coreia do Sul, Estava na Coreia, e de repente eles foram convidados a irem em uma consagração de jovens que
estavam entregando suas vidas para a obra missionária, em um estádio onde havia 100 jovens, 100 mil jovens. 100 mil jovens ali de joelho, chorando, entregando suas vidas na obra missionária, para fazer a obra do Senhor. Coisa linda quando a gente vê jovens se entregando, entendendo o propósito de Deus. E num determinado momento, foram chamados mães que oraram para que aquele evento estivesse acontecendo. Momento de gratidão a Deus, por mães que não desistiram de orar, por mães que não desistiram de clamar, elas persistiram. Às vezes eu fico pensando assim, o que aquelas mães passaram, porque eram 100 mil jovens. Muitas ali não eram nem mães biológicas, eram mães que adotaram jovens para orar, para clamar, para que aquele momento chegasse. E quando aquele momento chegou, gente, que emoção de ver ali o seu filho, de ver aquele jovem lá da igreja, aquele jovem que era um viciado, aquele jovem que vivia no mundo das trevas e hoje ali entregando a vida deles. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E aquelas mães, então, eu fico pensando na importância de nós não desistirmos do sonho de ver os nossos filhos libertos. Porque o maior propósito, o que há de melhor para os nossos filhos, para os nossos jovens, não é só que eles se tornem advogados, médicos, sejam bem-sucedidos em sua carreira, mas que eles entreguem a vida deles nas mãos de Jesus. Que eles cumpram o propósito de Deus aqui nessa terra e sejam evangelistas, sejam pastores, sejam missionários, sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus, para que quando Jesus voltar, Jesus não veja apenas um advogado, um médico, um professor, mas veja um servo fiel e verdadeiro. Oh Deus, faça isso na nossa nação. Manda uma palavra de libertação para a sua casa. Manda uma palavra de libertação para a sua vida. Para a mente que está confusa, prisioneira. Em nome de Jesus, seja liberta agora toda a mente prisioneira. Que o inimigo tenha aprisionado. Em nome de Jesus. Nós, mães, nós nos levantamos nessa nação para libertar os cativos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso, eu sei que nesse momento você está se lembrando de um filho, você está se lembrando de um jovem, você está se lembrando de alguém que precisa ser liberto das drogas, da prostituição, do adultério, das ideologias falsas. Ah, Senhor, Tu és Deus de milagre, porque diz a Tua palavra que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, o Deus do impossível. Glória a Deus. Aqui está o tema, né? Uma igreja edificada no amor. Porque também é aniversário da igreja, né? A maior forma de nós amarmos os nossos filhos é orando. É clamando por eles. Você pode dar o que há de melhor. Mas se você não ora, não clama, não dobra seu joelho, está faltando muito. Está faltando tudo para esse filho. Então nós somos despertadas a isso. A orarmos, a clamarmos, a buscarmos a Deus. Minha irmã, abre aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Do versículo 1 ao versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Eu sei que Teu Santo Espírito está neste lugar.
Eu sei que o seu Santo Espírito está na casa daqueles que estão ouvindo nesse momento. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando de forma tremenda. Ninguém está presente aqui nesse momento da forma que não seja da vontade de Deus. Porque Deus tem propósito para cada um de nós. É a parábola do juiz injusto. Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva me incomoda, vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Pai bendito, aqui está a Tua palavra, Pai, que é maravilhosa. Senhor Deus, que o nosso coração esteja preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. É com gratidão, Pai, que estou aqui, para que o Senhor me use como um instrumento de propagar aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um, Senhor. Senhor Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia de gratidão, né? Desperta Débora, fazendo aniversário. É um prazer imenso saber que aqui tem mães que se importam com os jovens. Estou vendo aqui dos jovens. Tem mais jovem aí? Levanta a mão. Tem mais lá, tem ali. Coisa maravilhosa, né? Porque eu estava até falando com a minha filha que eu costumo levar a palavra para Déboras. Aí quando chego lá, só tem Déboras. Mas hoje temos Déboras, temos os maridos das Déboras, temos pais, temos filhos. Que coisa boa poder estar falando tanto para um quanto para outro. Sabe por quê? Porque nesses dias, nesse tempo em que nós vivemos, é preciso que todos ouçam do amor de Deus e da importância que é a oração. O clamor. Os filhos precisam saber que tem irmãs que oram por eles. Os maridos, os pais, no caso, eles precisam saber que eles têm que estar junto com as mães clamando. Porque oração não é só para a mãe. Oração é para o pai. Oração é para o filho. Oração é para todos nós. Porque quando Jesus ele contou essa parábola da viúva perseverante. Sabe? Porque quando Jesus contou essa parábola, ele não queria chamar a atenção para o juiz, e sim para a viúva, da persistência dela. O quanto ela perseverou na oração. O quanto ela foi atrás daquilo que ela queria, sem desistir. Quantos têm desistido do sonho de ver seus filhos sendo transformados? Quantos têm desistido na caminhada, no deserto, têm desanimado? Mas você só vai sobreviver adorando e confiando. Você quer ver seu filho transformado, de repente você aí tá postando aí, ore pelo meu filho, clame pelo meu filho. Olha, eu vou te dizer uma coisa, confia, adore.
Porque o nosso Deus é Deus do impossível. É o Deus que vai fazer o impossível. Quando Jesus contou essa parábola, no capítulo 18 de Lucas, falando sobre essa viúva perseverante, ele estava ali deixando bem claro que ele queria falar sobre o poder da oração. E que nós não devemos cessar de orar. Porque no capítulo 17, ele fala sobre a vinda dele. Se você for ler no capítulo 17, Jesus falando sobre os sinais de sua vinda, sobre o reino de Deus. E ele sabia que não ia ser fácil. Ele sabia. Ele sabia que a gente só ia sobreviver se nós confiasse. E não tem algo maravilhoso do que estar aos pés do nosso Deus, falando com Ele, falando das nossas lutas, falando das nossas tristezas e tantas coisas mais, e deixando lá nos pés de Jesus. E depois que a gente deixa aquela situação aos pés de Cristo, sabe o que a gente faz? Confia. Eu costumo falar com as Déboras lá, olha, no momento que você entrega uma situação nas mãos de Deus, não tira mais. Deixa lá. Porque o que você tem que fazer é confiar. É fazer a oração da confiança. Eu entreguei a minha filha nas mãos do Senhor. Entreguei meu filho, aquela situação nas mãos do Senhor. Já está entregue lá. Agora você vai só falar assim: Senhor, muito obrigada. Porque o Senhor já deu ordem aos teus anjos a respeito daquele filho. Eu creio, Senhor, que o Senhor está trabalhando na mente dele. Eu creio que o Senhor está fazendo a obra de milagre na vida dele. Eu creio, Pai, eu creio. É oração de crer, é oração de acreditar. Não é oração mais de pedir por aquela situação, porque ela já está lá nas mãos do Senhor. Você entendeu? Agora é oração de gratidão. Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. É assim que temos que orar. É assim que temos que clamar, a partir do momento em que nós deixarmos as bagagens, as dificuldades, as necessidades aos pés do Senhor. É só adorar e confiar. Não é mais tempo de lamentar, porque aquela situação está nas mãos daquele que tudo pode. É um Deus que permanece para todo sempre. É uma porta de emprego, é uma libertação de um vício, é uma vida sentimental que está triste para ser destruída. Você já entregou nas mãos do Senhor e deixou lá, ou entregou e todo dia reclama daquilo? Eu e você temos que ter a consciência de que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. E se você, e se nós entregarmos nas mãos do nosso Senhor aquela situação, cremos que o nosso Deus, Ele fará justiça. Eu trouxe aqui 3 desafios para que uma mãe, para que um pai, ele não desista de orar por seus filhos e pelos jovens, pela juventude da igreja. O primeiro desafio que nós temos que atravessar como pessoas que ora, que clama por um filho, é quando nós não vemos nada acontecer. É quando nós oramos e nada acontece. É quando nós oramos e parece que nada vai acontecer. Eu quero dizer que Daniel, ele começou a orar por uma situação. Orava, orou, jejuou durante um bom tempo.
e não via nada. E nada acontecia. A situação não era resolvida. E quantas das vezes nós oramos por uma situação, né? E não vemos a coisa se resolver. As coisas parecem que se arrastam. Diz a palavra de Deus que um anjo chegou até Daniel e falou para ele assim. Vamos abrir em Daniel capítulo 10, versículo. Daniel capítulo 10, versículo 12. Então, o anjo, né, disse a Daniel: não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. No primeiro momento em que Daniel começou a orar e a clamar por aquela situação, diz a palavra de Deus que quando o anjo chegou para Daniel, falou para ele assim: olha, desde o primeiro momento em que você aplicou o seu coração a orar e a clamar e a buscar e a se humilhar, desde o primeiro momento eu ouvi e eu vim por causa das tuas palavras. De repente, você não está vendo nada acontecer. Isso é um dos grandes desafios. Aquele anjo falou que houve uma grande dificuldade para que a resposta viesse. Porque é o seguinte: antes que a resposta chegue até nós, no mundo espiritual, é dado ordens para que a situação se estabeleça na nossa vida, para que a resposta chegue. Mas não é tão fácil como nós imaginamos. Existem opositores, espíritos opositores, adversários que se opõem contra a resposta. E muitos desanimam nesse momento. Muitos enfraquecem nesse momento, porque não vê nada acontecer. Esse é um grande desafio para os pais, quando olham para os seus filhos que ainda continuam nas drogas, que ainda continuam no erro, que ainda continuam nas trevas. E você ali orando, clamando, mas diz a palavra de Deus que desde o primeiro momento em que você aplicou o seu coração a orar, a se humilhar, a se ajoelhar, a buscar a Deus, diz a palavra de Deus que desde o primeiro momento Deus ouviu a tua palavra, Deus ouviu as nossas palavras, as nossas orações. Desde o primeiro momento, como é maravilhoso, que consolo saber que as nossas palavras, elas não foram jogadas no vento. Elas estão diante de Deus. A resposta vem. Tenha a dificuldade que tenha a guerra que tenha, a resposta, ela vem. Sabe por quê? Nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Por isso a importância de nós não desistirmos, de nós não desanimarmos, porque um dos grandes desafios é permanecer firmes quando nós não vemos nada acontecer. Mas a palavra de Deus hoje é para cada uma de nós, para cada um de nós desde o primeiro momento em que nós aplicamos o nosso coração em oração, Deus ouviu a nossa oração e está dando ordem aos seus anjos para que guerreiem em nosso favor, para que o mal ele não permaneça na vida daquele filho, na vida daquele jovem, na vida da nossa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O segundo desafio se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, que a nossa luta é contra as potestades, contra os principados,
principados, contra os dominadores deste século. Então, aquele filho, aquele marido, aquela pessoa que tem te afrontado, não é contra ele que você tem que lutar, minha irmã, meu irmão. Não é contra ele que você tem que lutar, porque a nossa luta não é contra pessoas, é contra aquele que está perturbando e tirando a paz e enganando aquela pessoa. Sabe para que manifestou o Filho de Deus? Para destruir as obras do diabo. Ele se manifestou para isso. Jesus morreu na cruz para isso, é para destruir as obras do diabo. Aquilo que tem perturbado aquele jovem e tem enganado ele. Aquilo que tem perturbado aquele familiar e tem tirado a paz de toda a família. São espíritos perturbadores, são potestades, são principados. O apóstolo Paulo fala aqui, olha, existe uma luta, minha irmã, existe uma luta, meu irmão. Nós não estamos aqui na terra de brincadeira, não. Estamos aqui para lutar, mas também estamos para vencer. Sabe por quê? Jesus falou que estaria conosco todos os dias. A gente não está sozinho. Você não está sozinho na luta. Ah, como a cruz é pesada, como a luta é grande. Não estamos sozinhos na luta. A promessa do nosso Jesus é fiel. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não importa se esteja chovendo, não importa se tenha sol, não importa se esteja nublado. É todo dia. É toda hora, é todo momento. É por isso que diz, né? Ninguém é igual ao nosso Deus. Ninguém. Um Deus que trabalha na vida daqueles que nele confia. Então, um dos grandes desafios é permanecer guerreando, mas guerreando de forma correta. Guerreando com palavras de profetizar sobre aquele filho. Vamos lançar fora a palavra difícil, a palavra não vai dar, não consigo, ele não serve para nada, esse filho não tem mais jeito. Vamos lançar essa palavra fora dos nossos lábios e vamos abençoar os nossos filhos. Vamos dizer que eles são propósitos de Deus na nossa vida, que eles vão se manifestar como missionários, como homens e mulheres segundo o coração de Deus, mesmo que os teus olhos não estejam vendo isso. Diga para o mundo espiritual que o Deus que você serve é um Deus fiel e que vai fazer milagre na vida do seu filho. É assim que a gente sobrevive. Confiando, adorando, orando. É assim que a gente sobrevive. Então, o segundo desafio é esse. É guerrear, minha irmã. É uma guerra, você olhar para o filho, olhar para aquele jovem, ele ainda continua naquela conduta, ainda continua enganado por Satanás, ele ainda continua nas trevas, mas você ali, tendo sempre uma palavra dizendo, você é uma bênção, meu filho, você nasceu para vencer, Deus vai abrir portas para você, Deus vai te tirar desse caminho, vai te conduzir por caminhos certos, vai te tirar do caminho torto e vai endireitar as suas veredas. São essas palavras que vai permear o nosso lar, que vai sair dos nossos lábios em relação àquele jovem que se desviou, aquele jovem que está dentro da igreja, mas não tem uma boa conduta. O nosso olhar tem que mudar. As nossas palavras, elas têm que mudar. Porque a nossa boca, nós a temos para abençoar. Deus colocou em nós esse poder de abençoar vidas.
E contra a bênção não há maldições. Não há. O terceiro desafio é permanecer inabalável. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele recebeu uma grande missão. Assim como cada um de nós recebemos uma grande missão. Implantar igrejas, falar de Jesus para os gentios. E ele fazia isso com grande amor. Enfrentava a tempestade, enfrentava o que fosse, mas lá estava aquele homem de Deus ousado. Mas num determinado momento da vida ele foi para a prisão. Mas a sua missão não parou. Lá de dentro da cadeia, lá de dentro da prisão, ele enviava cartas de exortação, de disciplina, de evangelização, de fortalecimento para as igrejas. Ele não parou a sua missão, porque ele sabia que a missão dele tinha que ser cumprida em qualquer lugar ou em qualquer circunstância que ele estivesse. Ah, mas eu estou doente. Ah, mas eu estou... as circunstâncias não podem nos parar. Né, irmã? As circunstâncias não podem nos parar. Sabe por quê? Porque quem nos fortalece é o Senhor. É o Senhor. E lá de dentro da prisão, ele enviava cartas. Ele sabia que ele tinha uma missão. Irmã, meu irmão, nós temos uma missão. Você entendeu a missão? Não deixe as circunstâncias fazer você parar. E o apóstolo Paulo então fala: combati o bom combate, que não foi um combate tão fácil assim aos nossos olhos, mas ele combateu, ele guerreou. Tentaram parar ele, mas ele arrumou estratégia. Ele completou a carreira e guardou a fé. O que muito tem perdido nesses dias difíceis é a fé, é a confiança. Tem olhado para as circunstâncias e tem deixado a fé enfraquecer. Mas a palavra de Deus nessa manhã é para que nós venhamos a nos manter inabaláveis, firmes. Se o inimigo tem soprado nos nossos ouvidos para que nós venhamos a desistir, porque não vai dar, porque estamos presos em alguma situação ou circunstância, nessa manhã Deus diz: daí onde você está, combata o bom combate. Complete a sua carreira, guarde a sua fé, em nome de Jesus, porque Deus não nos chamou para vivermos desanimados por causa da circunstância, porque se Ele prometeu estar conosco todos os dias, vamos desanimar porque perdemos a confiança? Hoje é um culto de gratidão, essa gratidão está no nosso coração. Gratidão porque o projeto Desperta Débora está aí. Quantas Déboras já desanimaram? Quantas Déboras já perderam a visão? E se tem alguma Débora nos ouvindo nessa manhã, eu quero te dizer que é tempo. É tempo de se levantar. É tempo de guerrear. É tempo de combater o bom combate. É tempo de compreender os propósitos de Deus. Porque se você está ouvindo, é porque Deus está te chamando para isso. De repente você está se sentindo presa por causa do seu emocional abalado. De repente você está se sentindo em prisão por causa da sua saúde. Ou por causa daquilo que o inimigo tem falado na sua mente, dizendo que não vai dar, que você já tentou várias vezes. Eu te digo uma coisa, faça como o apóstolo Paulo,
Combate o bom combate. Vá até o fim. Não pare na caminhada. Prossiga. Quero deixar uma palavra para os jovens. Jovens, a palavra de Deus existe para vocês também. Para que vocês se levantem nessa geração corrupta, nessa geração que não conhece Deus. Para que vocês façam a diferença nesse mundo de jovens que estão se perdendo nas drogas. Estão se perdendo na prostituição, nas falsas ideologias. Ouvi ontem um pastor falando, nossa, é covardia. Nós, como cristãos, chegarmos em algum lugar e as pessoas que não conhecem Deus, quando olham para nós e vê a nossa luz, e vê que nós ali vamos prosperar, que nós vamos abençoar aquele lugar onde nós chegarmos, é até covardia. Por quê? Porque nós temos um Deus poderoso, grandioso, que carrega conosco a nossa cruz e eles não têm. Vocês estão à frente. Muito à frente daqueles que vocês olham e não têm Jesus. Mas vocês poderiam estar caminhando com Ele. Porque de repente Ele é seu amigo. De repente Ele é seu primo, é seu conhecido. E Ele precisa ir para o céu. Jesus está voltando. Entregue para Jesus aquilo que há de mais precioso, a sua mocidade. Não deixe para quando estiver já com uma idade avançada, em que você não pode caminhar, em que você tem dificuldade por causa do seu físico, da sua idade. Dê o melhor para o Senhor, porque você quer o melhor do Senhor, não é? Todos nós queremos o melhor. Mas na hora de dar, o que temos dado? O que temos oferecido? O que temos oferecido como jovens? Nessa manhã, que haja um concerto, que haja um fortalecimento do Espírito Santo no coração de cada jovem dessa igreja, de cada filho, de cada jovem que está ao alcance. Deus não chamou você para esse momento, para ouvir essa palavra à toa, não. É porque Ele tem propósito firme contigo. Que aqui levante jovens, um exército de jovens capacitados para pisar cabeça de serpentes e escorpiões. E tenha certeza que nenhum mal os sucederá. Nenhum mal. Nenhum mal. Não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo de ser de Jesus. Não tenha medo de caminhar com Jesus. Não tenha medo, não tema. Porque ninguém é igual ao nosso Deus. Ninguém. Se algum que se diz amigo teu tem te levado por caminhos errados, pensamentos errados, eu quero te dizer uma coisa. Você vai perder muito com isso. Você vai perder muito. Porque o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Matar, roubar e destruir sonhos. Matar e roubar e destruir a tua mocidade. Fazer de você um jovem que no futuro não vai ter orgulho do que você é. É isso que o inimigo quer. Quando você olhar para o seu passado, você vai chorar de tristeza pelo que você é e pelo que você fez. Porque você perdeu o seu tempo, perdeu a oportunidade, foi fazer aquilo que você achava aos teus olhos, não aos olhos de Deus. Porque o que mais a gente vê é jovens fazendo aquilo que os outros querem. Aquilo que ele pensa que é certo, mas aquilo que a palavra de Deus ensina, rejeita. Quantas pessoas eu converso hoje
Quantas pessoas eu converso hoje, quantas Déboras eu converso hoje, e elas lamentam pelo que fizeram em sua juventude. Quantos de nós, não é mesmo? Quantos de nós mesmo lamentamos por aquilo que, pelo tempo que nós perdemos, e hoje compreendemos que poderia ter sido diferente, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas você, jovem, hoje tem a oportunidade de fazer diferente. De fazer diferente. E quando chegar no futuro, você vai ter orgulho do que você é. Vai ter orgulho do que você foi. E vai viver para a glória de Deus. Você, jovem, que nessa manhã entendeu que você precisa ser fortalecido para viver no meio que você vive, que é tão difícil. Você vem aqui na frente, vou estar orando por você. De repente você está em um meio que é bem difícil, é uma faculdade, é uma escola, é uma família. Venha aqui, que eu vou estar orando pela sua vida, para que Deus te fortaleça, para que Deus te dê uma visão espiritual, para que você seja missionário lá onde você está, para que você seja um evangelista, para que as pessoas não abram a boca para zombar de você. E quando fizerem isso, eles possam temer aquilo que está em você, que é o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Muito obrigado por esses jovens que entenderam, Pai. Tem mais algum jovem? Tem mais algum jovem que vem aqui? Esses jovens, eles estão aqui sendo fortalecidos pela força do Espírito Santo. Eles entenderam que precisam e são dependentes da força do Espírito Santo. Você que é mãe, levanta nesse momento. Você que é mãe, você que ora por esse jovem, levanta. Primeiro você põe a mão no seu coração, que eu vou estar orando por você. Eu sei da luta que cada uma passa. Eu também sou mãe e sei da luta que é. A gente só sobrevive mesmo orando, adorando. A gente só sobrevive mesmo confiando, porque senão a gente não tinha sobrevivido. Pai bendito, eu oro pelo coração de cada mãe. Eu oro pelo coração, Senhor Deus, de cada mãe que sofre pelo seu filho, que clama pelo seu filho, que clama pelos jovens da igreja dessa nação. Aleluia. Eu oro também por aquela mãe que não é biológica, é uma mãe adotiva, é uma mãe do coração, é uma mãe espiritual. Eu oro, Senhor, para que elas também sejam alcançadas pela força do poder de Deus. Que as palavras delas sejam palavras de vida, palavras que consolam, palavras que libertam, palavras que transformam, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu oro agora por esse jovem, Deus de poder, que o poder do Espírito Santo queime agora no coração desse jovem, que ele possa ser cheio do poder do Espírito Santo, para proclamar as verdades do Senhor aonde ele estiver. E quando ele estiver adulto, quando ele estiver lá na frente, ele possa se orgulhar do que ele é. Certo, Deus. E que todo plano do inimigo contra essa vida caia por terra agora. Em nome de Jesus.
E que tudo o que ele fizer seja bem sucedido. E todos, quando olharem para ele, possam saber o quanto o Senhor é bom na vida dele. Eu oro, Senhor Deus, por este jovem, Pai. Toma nas tuas mãos a mente dele. Toma nas tuas mãos os amigos dele. Toma nas tuas mãos agora os planos que estão no coração dele. Em nome de Jesus. Que ele possa, Pai, se curvar diante de ti em todo momento. Os planos do inimigo contra este jovem seja frustrado agora. Em nome de Jesus. Senhor Deus, tanto a vida sentimental, como saúde, como emocional. Vai lá na família dele agora, Pai. Oh Deus, lá dentro da casa dele agora. E transforma o que precisa ser transformado para que ele possa, Senhor Deus, com facilidade levar um copo. Tu sabe o que acontece na casa desse jovem, Pai. Tu sabes, Pai. Tu tens visto, Pai, a dificuldade dele. Tira toda a dificuldade desse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a presença do Espírito Santo nessa vida. Oh Deus de poder. Ele precisa de força para crescer. Ele precisa, tu sabes. Sabe eu creio que nesse momento o Senhor já está fazendo a obra. Eu olho por esse jovem, Pai. Tu sabe da luta que ele está passando, Pai. Lutas grandes, Pai. São lutas, Pai, que ele tem colocado diante de ti. Mas nessa manhã o Senhor falou para ele que desde o primeiro momento em que ele colocou essa luta diante dele, o Senhor tem visto. Oh Deus! Prepare-nos para trazer uma resposta para você. Deus está preparando anjos para trazer resposta. Confia, porque você vai sobreviver só confiando. Porque se você não confiar, você não vai sobreviver a essa luta. Continue confiando. Continue adorando. Continue adorando. Continue agradecendo. Oh Deus, enche esse coração de gratidão, Pai. Porque o que o Senhor está fazendo na vida dele é grande, Pai. Aleluia. O Senhor está deu obra, usando a respeito dele para que livre do mal. Em nome de Jesus. Para que o Senhor console esse momento de espera. Aleluia. Porque ele não vê nada acontecer. Nesse momento de espera, ele não está vendo, Pai. A no mundo espiritual, o Senhor já está agitando. Eu não venho aqui à toa. Eu venho para receber. E ele já está recebendo. Em nome de Ele já está recebendo. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é um Deus fiel. E eu declaro sobre a vida desse jovem bênçãos espirituais. Bênção emocional. Cuida do lar dele, Pai. Cuida do lar dele agora. Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Console ele até que ele receba as tuas bênçãos. Preparado para ele. Aleluia. Em nome de Jesus, eu declaro a tua unção sobre o teu filho. Aleluia. E essa luta que ele está passando vai servir de testemunho. Amém. Para fortalecer tantos outros que está passando, Pai, pelo mesmo que ele está passando. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a tua paz no coração dele. Amém, A Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha aqui. Espírito de Deus, tu estás aqui passeando neste lugar. Espírito de Deus, continue fazendo a obra que o Senhor começou a fazer. Porque o Senhor é um Deus fiel, verdadeiro, e não há ninguém como o Senhor, capaz de realizar grandes feitos. Consola os corações tristes, anime os que estão desanimados. Amém. Traga para a tua casa os desviados. Em nome de Jesus. Eu mando uma palavra agora para aquele que está desviado dos teus caminhos. Aleluia. Para que nesse momento eles sejam impactados pelo poder do Espírito Santo e possam ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã que o Senhor falou ao nosso coração. Muito obrigada, Senhor Deus,
teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu milagre nessa manhã. Porque o Senhor realizou milagre no nosso lar nessa manhã. O Senhor realizou um milagre, Pai. O Senhor está fazendo aquilo que ninguém pode fazer, que só o Senhor pode fazer, Pai. Deus poderoso, muito obrigada, Pai, pelo desperta Débora neste lugar. Muito obrigada pelos jovens que entrarão por esta porta, glorificando o teu nome, pelos milagres. Muito obrigada pelos filhos que retornarão. Muito obrigada, Pai, pela minha filha, Pai, que está aqui presente hoje comigo. E que o Senhor bem sabe e sobrevivi adorando, sobrevivi confiando como mãe. E hoje está aqui. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo nessa manhã. Exalto